Saiu uma questão, o pessoal fala dessa lista de Epstein, que tem uma influência, o Mossad está muito envolvido nisso aí. Você acredita? Não é uma novidade que os serviços de informação dos estados, às vezes é do Exército, às vezes é um serviço de informação, a CIA, utilizam esse tipo de coisa. Né? Só para citar como exemplo banal, aqui no Paraná, em Curitiba, o Sérgio Moro e aquela quadrilha que estava instalada na 13ª Vara, que foi tornada Pocilga, né, já que Vara é coletivo de porcos também, tinha lá um arquivo de vídeos, etc., da festa da cueca de desembargadores do TRF-4, que teria acontecido num dos hotéis de Curitiba. Então, esse tipo de coisa não é uma novidade. A escala e a obscenidade do esquema Epstein é que é, sim, uma coisa fora de norma. Então, por exemplo, predar sexualmente crianças. Isso é fora de norma. Isso é um grau de degeneração das elites fora de norma. Então, pegar, como sempre fizeram os serviços secretos soviéticos, russos e depois soviéticos, os alemães que talvez tenham sido os mais eficientes nisso, inglês, francês, belga, português durante o seu império colonial, espanhol durante o seu império colonial, o estadunidense hoje, o próprio russo hoje, a FSB, o chinês eventualmente. Fazem isso, mas uma coisa é pegar e chegar no Trump. Olha aqui, Trump, você com aquela prostituta aqui, olha essa farra que você está fazendo. Outra coisa é, olha aqui você, Trump, com essa menina de 11 anos. Ou aquele cara do filme de Hollywood, que quer fazer um filme contestatório. Olha aqui, rapaz. Sim. Então, isso tudo é novo. E na escala é novo. E isso porque ainda não abriu a caixa de Pandora de investigar as mortes que aconteceram nesse processo. E onde estão esses cadáveres? E o desaparecimento misterioso e gigantesco durante um certo período de meninas de países da América Central. Várias crianças. Para que indústria estavam indo, eventualmente, né? Então, isso tudo está chocando as pessoas. E aí, eu acho que cabe introduzir um elemento aqui. Quando eles começam a lançar esse negócio de bruxaria, de satanismo, na minha opinião, é para desviar daquilo que é verdadeiro. Que é o uso dessa indústria degenerada de captura de pessoas importantes pelo sexismo filmado, etc., e daí chantagear, só que neste caso é levado a uma potência que ainda não tinha sido utilizado. A da predação de meninas, crianças. Isso talvez seja um ponto de inflexão no mundo para a elite, para a percepção negativa que nós teremos e aumentaremos ela da elite anglo-saxã e da israelense misturada. Isso sim é chocante. Eu andei lendo coisas e são assim... É coisa muito difícil de você admitir como normal. Mas você acredita que o Estado israelense financiava a ilha de Epstein e o Mossad se aproveitava disso para exercer controle nessa classe política? Com certeza absoluta, em parte sim. Mas não tudo e não apenas. Então isso tem a CIA no meio, tem muita gente no meio. Tem o serviço secreto inglês, que é muito eficiente no meio. Então não é... Mossad não é essa coisa toda. Se não tiver a CIA no meio, os ingleses no meio, etc., que são de fato aqueles que podem fazer isso tudo, o Mossad sozinho não conta. Até porque a CIA sabe de cada agente do Mossad dentro dos Estados Unidos. E se quiser eliminá-los, elimina eles numa rodada. A CIA tem conhecimento desses agentes? Claro. Lógico, até porque a CIA tem essa capacidade. Ninguém vai chegar lá e fazer chacota nos Estados Unidos. Você já foi bloqueado alguma vez aqui no Brasil pelo lobby sionista? Olha, eles ficam bravos e xingam de vez em quando através de uma gente mal educada e tal. Tem uma rapaziada ativista extremista deles que dá inveja aos nazistas, que enche o saco. Mas assim, eu também não sou racista, não pego teorias da conspiração para... O meu objetivo é libertar a Palestina e condenar o sionismo como projeto. Eu te pergunto porque assim, você é uma voz importante hoje aqui no Brasil. Você tem um lugar de fala absurdo. Você tem que falar mais da Palestina, do que tem acontecido em Gaza. E tipo, é a segunda vez sua aqui no podcast Três Irmãos, né? Eu acredito que você está aberto para ir em outros podcasts, para ir em outros canais. Por mais que você tenha uma agenda complicada. Aí eu pergunto, por que não te chamam? Por que a Globo não chama?
Entendeu? Assim, e eu te pergunto isso porque eu já vi isso acontecer. Né? Um cara que é muito meu amigo, que eu gosto muito, é o Breno Altman, você conhece. A primeira vez que o Breno Altman veio aqui, pessoas da comunidade judaica vieram até mim e falaram assim, ó, não leva esse cara. Não leva esse cara porque se você levar vai dar ruim pra você. Se você levar, vai fechar portas, outros convidados não vão, vocês vão perder patrocinador. Não leva esse cara. Você tem tempo ainda de decidir se você vai levar ou não. Então eu vi isso acontecer comigo. Não, esse tipo de pressão tem. Então, por exemplo, já que você está falando do poderio econômico, do anúncio, etc. Existe uma máxima que ficou famosa no Ocidente, que a gente repete, que é do escândalo Watergate, siga o dinheiro. Não é isso? Uhum. Siga o dinheiro. O Nixon é desgraçado nessa confusão toda e ele cai. Então vamos lá. Quando o presidente Lula manda o Brasil aderir à petição da África do Sul, apoiar a petição da África do Sul, que pede a investigação do crime de genocídio na Corte Internacional de Justiça, um grupo de empresários ultra ricos, dentre eles essa mulher da Magazine Luiza e outros mais, assinam uma carta abaixo assinado, pedindo que o Lula, dizendo que isso é antissemitismo, não sei o que lá, e para pressionar o Lula a retirar o Brasil de signatário da petição da África do Sul. Daí eu olhei a lista dos assinantes. Ali você tem uma parte do PIB brasileiro. O que essa parte do PIB brasileiro está dizendo? Está dizendo, olha, nós temos 3 bilhões ao ano de anúncio. Jornal Nacional, a gente anuncia. O UOL, a gente anuncia. Então, quando isso veio, um monte de gente veio falar comigo, mas... Aí eu disse, olha, algumas pessoas que assinaram ali, tem um dono de uma loja de grife, que é um irrelevante. Ninguém sabe que esse jacu existe. Tá? E daí, mas quem é esse pessoal? Quem é esse? Esse aqui é esse. Mas sim, não conta nada. Esse é um povo que você tem nojo de ir no churrasco com o cara pelo papo indelicado dele, não sofisticado, ignorante, tudo isso. Mas é o PIB. Então siga o dinheiro. Assim que funciona. E aí entra um grande esquema de agência de propaganda que manipula o mercado publicitário, vicia o mercado publicitário, cria inclusive esquemas de publicidade. Tudo isso é o siga o dinheiro. Então, quando você interpreta o PIB agindo, aí você vê como é que ele funciona. É muito PIB? Sim. É um PIB suficiente para parar o resto? Não. Esse PIB desses falidos, em parte falidos, e picaretas que assinaram essa porcaria, não são suficientes para peitar um PIB anti-sionista. O PIB anti-sionista no Brasil coloca essa gente no chinelo. Só que, e aqui, essa é uma autocrítica para eu e você, que é Patrício meu, Robertinho não entra nessa capivara. Tá livre. Escapei de uma, né? Escapou de uma. E bem, um bi desorganizado fala menos que 1 milhão organizado. A chave é sempre a organização. Agora, se você vai no teu clube para sair com dor de estômago de tanto comer quibe e com o olho embaralhado de tanto jogar baralho, você não serve para nada. Essa é a diferença. Isso talvez faça a diferença positiva, mas pequena ainda, da FEPAL. A FEPAL tem um orçamento tão pequeno que ela não conseguiria comprar um celular desse por mês. Mas está organizado o nosso orçamento. A nossa intervenção está organizada, o nosso discurso está organizado. Você nunca vai pegar discurso racista nosso. Nós temos um foco muito claro, é o sionismo como projeto colonial e a Israel como regime. Não é o povo, as pessoas que professam o judaísmo ou o povo tornado israelense. Nós advogamos, inclusive, que a libertação dos palestinos do sionismo liberta o judaísmo do sionismo. O judaísmo é a única religião na história humana capturada para ser fomento ideológico de um projeto genocidário. O nazismo não fez isso com o cristianismo, embora ele tenha, sim, sequestrado em parte. Né? Então, eu penso, e tenho muita convicção disso, muita convicção, que a questão é organizar. Você organizar, você joga o outro lado para a parede. E se o outro lado estiver na parede, ele começa a pensar criticamente também. Jogar na parede não significa negociar, como os Estados Unidos estavam fazendo com o Irã em 2 ocasiões, e trai a diplomacia e ataca sorrateiramente e mata o líder que mandou os negociadores. Colocar na parede não é isso. Colocar na parede é dizer, olha, nós estamos em 2 polaridades iguais e nós vamos ter que conversar. Quando você organiza os PIBs e organiza o discurso, é isso. Não sei se esse PIB é tão forte assim igual... Eu entendo. Organizado ele não está.
mas eu não sei se ele supera o outro ou se equivale ao outro. Supera mole. Mole. Eu não vou citar qual clube, só ele reunido supera para não ter que explicar e ficar. Então, ficar e enchendo o Que saco. Então, esse PIB é não. dono de banco aqui no Brasil. Não, tá, banco mas- tem muita grana. Agora, só Mas desculpa não, aqui, Robertinho. só pra mim entender Esse isso PIB aqui. lá nos Estados Unidos é muito mais forte que aqui no Brasil. Muito mais. Possivelmente. Tá, E aí você imagina mas- a influência que não faz lá. Mas falando de lá e voltando aqui pra gente não sair daqui, né? Que é onde a gente tem mais força pra agir. Né? Vamos tentar resolver o que a gente dá conta e depois o que vier, A possivelmente. gente coloca você junto agora. O que falta aqui pra organizar essa galera? Não seria você um principal ator pra esse cenário? Isso está mudando. Não é tá? chegar, sentar e falar, vem cá. Não, isso tá mudando. Vem cá, vamos montar. Robertinho, isso está mudando. Mas ele está mudando numa velocidade que é menor que a velocidade que a ditadura da urgência exige. Então, a urgência frente a um genocídio, ela é muito maior do que o planejamento estratégico normal. Mas tem um gatilho chamado genocídio em Gaza, e essas mudanças pela força que estão promovendo o risco existencial no Oriente Médio, e as pessoas que são do Oriente Médio aqui estão preocupadas porque as suas famílias estão lá. Né? Fez mudanças recentemente que eu não vi em 40 anos. Já tem mudanças. Só que essas mudanças ainda não são capazes de projetar na prática aquilo que no bastidor, em parte, está acontecendo. Ainda não. Uma coisa é você pegar tudo aquilo que está aliado à hegemonia ocidental por 100 anos, né, e exigir que uma demografia diaspórica se reorganize, se organize em 2, 3, 4, 5 anos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a unidade árabe desapareceu lá. Então, ela desapareceu lá e plantou uma série de armadilhas. Então, por exemplo, armadilha xiita e sunita. Não existia na época do nacionalismo árabe que governava as diásporas. Aqui era só você falar Gamal Abdel Nasser e todo mundo estava unido debaixo do mesmo guarda-chuva. Era só você falar, nós estamos lutando contra o colonialismo e todos estavam reunidos debaixo do mesmo guarda-chuva. Nós estamos lutando contra Israel e a causa palestina. A juventude palestina no Brasil tinha mais libaneses que palestinos. Muito mais. Em cidade como São Paulo, por exemplo, não em todas as cidades, onde existia mais comunidade palestina, era mais palestino. Então, isso não existe mais hoje. Hoje, existe uma fração de árabes que foram sequestrados na percepção que acham que o Irã é um perigo maior do que Israel. Então, você precisa também domesticar essa fúria irracional. Isso não é tão simples. Porque quando uma pessoa é sequestrada na percepção, a partir dos anos 80, no Líbano, e a diáspora árabe é gigantescamente libanesa, e essa confusão xiita, sunita e não sei o que lá, na divisão libanesa, na divisão síria, é trazida para cá, ela, ao invés de produzir unidade, ela desune o pouco que havia de unidade. Ela destrói. Então nós estamos hoje diante disso. Soube, por fontes muito fidedignas, de 2 localidades, de maioria esmagadora palestina, e que na mesquita são, portanto, os muçulmanos que lotam a mesquita, que durante o genocídio, o sheik, na oração de sexta-feira, não falou uma palavra sobre Gaza. E um palestino presente questionou, sheik, pelo amor de Deus, o que está acontecendo ali? Fome, as pessoas estão morrendo de fome. O sheik desconversou e disse que não sei o quê, que não podia misturar com política e tal. Você acha que veio de onde? Você acha que o sheik, na verdade, está proibido de falar de política? Ou ele está respondendo a uma certa elite árabe que permite que sua base estadunidense em seu território ajude a dizimar Gaza? Grana. A estatização do Islã. Então, essas coisas todas são dificultantes. E nós não podemos conversar disso de um modo raivoso. A gente tem que conversar essas coisas de modo generoso, de modo compreensivo, porque a política é a realização da generosidade na vida pública. A política é o instrumento que torna a indignação uma coisa útil a partir de um indivíduo para a coletividade. Isso é um processo difícil. Eu tento exercer ele diariamente e é um processo difícil. Uma coisa é a minha fúria por dentro de tudo que está acontecendo, a minha indignação. Mas eu não posso, como dizia o Brizola, sair por aí batendo lata. Isso exige muita paciência, muita conversa. Exige uma planilha de Excel em que o 0,0,5 vai se somando de coluna em coluna em coluna em coluna para chegar a 0,5% no final do ano. Esse é um processo difícil. Esse é um processo que às vezes até minha família não entende. Porque é um processo difícil. Doloroso às vezes. Alid, você é muito próximo do governo Lula, né? Recente a ministra Macaé, ministra dos Direitos Humanos, esteve aqui
E a gente, conversando com ela, questionou, né, que ela fez um movimento aqui em São Paulo para lembrar as vítimas do Holocausto, tudo, né, com parceria com o Ministério dos Direitos Humanos. E a gente perguntou para ela se ela faria algum, né, para mostrar para a população brasileira o que vem acontecendo em Gaza, né, as vítimas de Gaza. Ela pegou e falou que é tudo um povo só, tal, que, né, que ela é contra tudo que vem acontecendo. Mas o questionamento é, cadê a gente fazer uma organização, chamar mesmo a população para uma palestra, alguma coisa parecida? Você cobre isso do governo Lula? Vou contar uma história muito incômoda, então, para depois avançar na pergunta em si. Na verdade, ela responde em tese. Quando inaugurou o governo Lula, em 2023, venceu a eleição em 22, assumiu em 23, nós buscamos algumas conversações e pedimos formalmente audiências, né? E eu fui conselheiro durante 8 anos, 6 deles como titular e 2 como suplente, no Conselho de Promoção da Igualdade Racial, no Conselho de Igualdade Racial, CNPIR. Inclusive, numa parte do meu mandato foi exercido durante o início do governo Temer. Ou melhor, durante o período Temer. Participei, inclusive, como conselheiro e delegado da Conferência de Igualdade Racial no governo Temer. Bom, aí mandamos lá ofício para a Secretaria de Igualdade Racial, comandada até hoje pela Aniele Franco, que é uma lutadora, tudo. E também para o Ministério dos Direitos Humanos, aquele momento comandado pelo Silvio Almeida, aqui de São Paulo. Não tivemos audiência em nenhum desses 2 ministérios. O Ministério da Igualdade Racial nunca nos respondeu. E o Ministério do Silvio respondeu, adiando em várias ocasiões por causa de dificuldades de agenda, e depois acabou não acontecendo e ele deixou de ser ministro. A ministra Macaé é uma ministra séria, comprometida com uma visão de mundo muito avançada, antissupremacista, antirracista, anticolonial e antiimperialista, seguramente, e seguramente também pró-resolução da questão palestina em termos os mais justos possíveis. Então tem essa faceta. E ao mesmo tempo tem o Lula, tem também a ministra Gleisi, que se notabilizaram na denúncia desse genocídio. Muito. E o que aconteceu? A ala extremista, licudista e pró-genocídio, que tenta sequestrar a comunidade e a percepção judaica aqui, começou a apresentar o governo como anti-semita. E aí o governo fez este movimento para conversar com a comunidade judaica, notadamente aquela, e que é majoritária, ao que tudo indica nas pessoas lúcidas, que está incomodada com esse genocídio. Que está incomodada com Israel falar em nome de todos os judeus na sua carreira criminal. Ou seja, Israel ter a simpatia de todos os judeus, ou majoritariamente dos judeus, é uma coisa. Israel exigir fidelidade ao seu genocídio em Gaza, ao seu regime de apartheid, ao seu regime colonial, agora à política oficial de tortura e de estupro nas prisões. Israel é o primeiro regime na história humana que treina cães para estuprarem, e a ONU constatou isso em seu relatório. Então, e aí é um movimento duplamente positivo. O governo dizendo, não, nossa posição não é antijudaica. Interpretada erroneamente, classificada erroneamente, porque inclusive cientificamente é uma barbaridade falar em semitismo, não é antissemita. E ao mesmo tempo coloca esta parte da comunidade judaica para conversar diretamente e sair do sequestro da percepção imposto pela ala licudista aqui no Brasil, que comanda uma parte das organizações que falam em nome da comunidade judaica e que defendem acriticamente o regime imposto aos palestinos. No Brasil tem pessoas do Partido Likud? Claro. Brasileiros do Partido Likud? Sim, claro. Que serviram o exército israelense e que participaram do extermínio do povo palestino. Tem. Claro que tem. Assim como tem, claro, outros grupos diaspóricos do Brasil simpáticos a forças tais que tais dos seus países de origem. Assim como houve, durante o período nazista, uma parte da diáspora alemã aqui que tinha simpatias, etc. E o governo Getúlio Vargas agiu, né, em virtude disso e tal, né? Então, isso tem. E tem muito. E esse setor altamente extremista, altamente racista, supremacista e acriticamente pró-Israel em toda a sua carreira criminal, quer impor isso a todos os judeus. Assim como se nós, palestinos, quiséssemos impor a todos os palestinos uma visão só. E nós não temos uma visão só. Na sua opinião, o que Israel vem fazendo aumenta o antissemitismo no mundo? Aí a principal e a única fonte hoje
Os judeus não tinham nenhum problema no Brasil. Como é que eles passam a enfrentar? Tem uma percepção falsa, induzida num relatório farsesco da CONIB, dizendo que há aumento do antissemitismo e enquadra como antissemita esse debate aqui. Você acha que essa conversa aqui é antissemita? Para eles é. A minha locução e as notas da FEPAL são antissemitas. O Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, escreve um artigo na Folha de São Paulo ultra-racista e que a Folha de São Paulo depois omite aquela parte ultra-racista do artigo dele, só que daí, claro, estava printado e tudo, e nós palestinos no Brasil, tomamos uma série de iniciativas que resultam num inquérito aqui em São Paulo para apurar esse crime de racismo do Cláudio Lotenberg. Antissemitismo é crime, né? Racismo, de um modo geral, é crime. Qualquer forma de discriminação ou racismo é crime. Portanto, a islamofobia é crime, o antijudaísmo é crime, porque a islamofobia é encarada como uma forma de racismo. E o antijudaísmo é encarado como uma forma de racismo. Sim. Assim como, por exemplo, atacar religiões de matriz africana não é só atacar aquela espiritualidade. Claro que é, acima de tudo, uma forma de racismo. Assim como o xamanismo, para você demonizar as populações originárias e roubar seu território. Então, e aí, ele é convocado a depor e não vai. É convocado a depor e não vai. No inquérito, não vai. Daí, finalmente, tem uma petição do escritório que ele contratou para defendê-lo, que, aliás, também aí um escritório, pela petição que fez, pouco profissional, se dedicou a fazer o quê? Xingar a FEPAL, xingar o presidente da FEPAL e xingar o secretário de Assuntos Jurídicos da FEPAL. Veja, isso é uma coisa normal? Então, esse combo é um combo extremista, é um combo pró-Israel, é um combo acrítico e um combo que quer impor ao cidadão comum brasileiro de fé ou cultura judaica uma visão distorcida. Então, o governo está certo de buscar esse diálogo. E essa parte que foi buscada para o diálogo também se liberta. Ela assim, puxa vida, existe sim verdades a serem conversadas, existe... E nós queremos isso também. Claro. Todos querem isso. Quando teve o governo Bolsonaro e ele praticou uma islamofobia fantástica, um anti-arabismo fantástico, promoveu o ódio aos palestinos aqui no Brasil de uma forma fantástica, não vai ter um documento da FEPAL que tenha conhecimento público que tenha detratado a pessoa do presidente ou de ministros. Quando o Brasil votou de um modo criminoso pró-Israel na ONU, os nossos documentos foram de condenação daquela atitude, mas muito equilibrados. Gente mais radical, gente mais tosca, até enxergou que a gente... Mas tudo tem formalidade. Você acredita que o sionismo utiliza dos evangélicos aqui no Brasil? Claro, é uma sionização do cristianismo a partir da matriz velho-testamentária. Inclusive, cada vez mais anticristãos, alguns desses setores, ou não cristãos. Você vai num culto de algum desses CNPJs de Cristo, portanto não de igrejas evangélicas, mas CNPJ de Cristo para ganhar dinheiro, um ou outro picareta que tem aí, e tem em todas as religiões. Tem no islamismo, tem todas. Esses CNPJ de Cristo nem falam de Cristo mais. Nem falam. Você não vê cristianismo ali. No púlpito está a bandeira de Israel. O cara defende Israel. No púlpito o cara defendeu o extermínio do povo palestino. Além da defesa de Israel, tem outra finalidade isso daí? Tudo é híbrido, né? Então o cara tá ganhando dinheiro ali. Mas a instrumentalização da fé para ganhar dinheiro também não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. E os abusos acontecem também em outras fés religiosas. Por exemplo, os espíritas ficaram muito abalados com a barbaridade do João de Deus. Então não é um monopólio de grupos assim ou assados. Ou, por exemplo, nós vamos dizer, Robertinho, que nós muçulmanos ficamos à vontade com aqueles malucos degolando gente, e a esmagadora maioria, inclusive muçulmanos na Síria, e urrando, feito uma hiena louca, Allahu Akbar. Nós não ficamos contentes com isso. Não. Nós condenamos isso. Então eu acho que todos devem ter equilíbrio. Nós muçulmanos devemos dizer, esses não falam em nosso nome porque isso que estão fazendo é errado. Os judeus devem dizer, o Likud e os extremistas Ben-Gvir e Netanyahu, os extremistas que se dizem judeus não falam em nosso nome, os cristãos a mesma coisa, os budistas a mesma coisa, os espíritas a mesma coisa. E, claro, por que não? Os umbandistas a mesma coisa. Você vê, volta e meia, coisas em todas as fés religiosas com essas coisas ruins. Então, acho que a gente tem que ser tranquilo quanto a isso. Na opinião do Breno, uma das formas de resolver o problema é estabelecimento da democracia em Israel, onde cada pessoa vai valer um voto. É uma das fórmulas. E a OLP defendeu isso até a inflexão por 2 estados. Mas continua valendo. Porque vamos supor que haja 2 estados.
um palestino e o Estado de Israel. A Palestina e Israel. Vamos supor. O Estado de Israel, à luz do direito internacional, poderia ser um regime de apartheid? Não. Poderia ser supremacista judaico e uma teocracia baseada nessa supremacia? Também não. Então, a solução com 1 ou 2 estados, ou 700 estados e um deles marciano, tem que aplicar a totalidade do direito internacional. E isso retira dos extremistas a possibilidade de um regime de apartheid e de instrumentalizar a fé judaica, inclusive parte da narrativa velho-testamentária, que é totalmente equivocada para os dias atuais, como justificativa divina para a aplicação do regime de apartheid. Porque a grande questão hoje que dificulta essa separação de regime e religião é o uso de Deus para justificar o apartheid. O Netanyahu usou Deus e a fé religiosa judaica para justificar o extermínio em Gaza como um término do trabalho não concluído no passado por mandamento divino de Jeová, que era destruir os descendentes ou os guiados por Malek, sei lá que coisa que ele citou lá. Então, isso precisa acabar. É como você usar hoje o islamismo para justificar acontecimentos que aconteceram na época de vida do profeta em ressuscitar, né? Que aconteceu em Medina, quando o próprio profeta resolveu todos os problemas em Medina, inclusive instituindo uma constituição, um texto que é encarado como a primeira constituição do mundo, né? Então, eu sou contra todos esses radicalismos e o uso da fé religiosa para exterminar. A fé religiosa não pode ser um instrumento político e um instrumento bélico, de modo algum. Porque implica em você matar em nome de Deus. Quando eu brigo com qualquer um de nós briga, e briga pelo celular, é uma coisa. Mas se eu disser que eu estou te matando por ordem divina, veja o perigo disso. Quando eu digo para você, você está ante Deus, veja o perigo disso. Eu tenho autoridade para te matar em nome de Deus. No caso de Israel, é um Estado que tem autoridade para matar em nome de Deus. Uma coisa é o João de Deus fazer a bobagem que fez, e a justiça, quando pegou ele, falou que está tudo errado. É uma coisa. Outra coisa é um Estado dizer, este regime de apartheid é em nome de Deus. A matança em Gaza é em nome de Deus. 11 mil crianças por milhão de habitantes exterminadas em Gaza, contra 2.813 em toda a Segunda Guerra Mundial. Portanto, Estados Unidos e Israel matam 4 vezes mais crianças palestinas em Gaza, em menos tempo por milhão de habitantes do que todo o período hitleriano. A guerra Rússia e Ucrânia matou até agora, nas duas demografias somadas, 2,5 crianças por milhão de habitantes. Portanto, em Gaza se mata 4.200 vezes mais crianças por milhão de habitantes do que a guerra Rússia e Ucrânia. Deus mandou fazer isso?